Tudo bem, Alexandre? Boa noite, parabéns. Boa noite. Em relação à partida de hoje, a sua avaliação da vitória do Inter, e tendo em vista que teremos mais competições já neste mês, né, logo, Copa do Brasil começando para o Inter, também a Libertadores tendo prosseguimento, e o técnico Eduardo Cudê havia falado em priorizar algumas competições, que não teria como lutar para ganhar todas. Uma dessas competições, ou a competição a ser priorizada, pode ser o Campeonato Brasileiro, levando em conta que o Inter está muito bem na competição? Bom, boa noite a todos. Eu até já tinha respondido essa pergunta, eu acho que no último jogo, né? O Internacional lutou muito para estar disputando as 3 competições esse ano, e nós vamos enfrentar as 3 com o que nós temos de melhor. Nós estamos vendo que o Thiago tem adotado uma postura de rodar com o nosso grupo, isso é importante, porque está valorizando todos os jogadores, né? Hoje nós tivemos um time com algumas modificações e, de novo, conseguimos ter um bom desempenho. Acho que nós fizemos um jogo muito sólido, muito consistente. Então, a ideia é essa, nós vamos seguir focando nas 3 competições. Vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil, mas nós também temos o aspecto financeiro, e jogar as competições de mata-mata, sempre que nós formos galgando fases, são mais valores que podem ingressar nos cofres do clube. Então, a ideia é essa, a comissão técnica também sabe disso. Então, vamos seguir nessa toada, e hoje nós estamos lá na ponta de cima da tabela e esperamos conseguir nos manter assim. Boa noite, Alexandre. Pois é, você falou dessa questão financeira, né, aí dos jogos, né, da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, e até você tinha tocado nesse assunto também no último jogo disputado no estádio Beira-Rio. Isso significa que em algum momento vai se priorizar, digamos assim, as Copas pelo esse aspecto financeiro, ou está fora da cogitação do planejamento de vocês? E também, se você puder dar uma palavrinha sobre a volta do cidadão, digamos assim, Rodrigo Dourado, às atividades de futebol hoje. Bom, vou começar então pelo Rodrigo. Até muito oportuna a tua pergunta, André. Eu acho que hoje nós tivemos um momento muito importante aqui no vestiário, que é o retorno do Rodrigo, que sempre estava exercitando a figura do capitão dentro do vestiário, né? Então até teve uma simbologia, o Denilson passou a abraçadeira para ele. Então é muito importante valorizar o trabalho todo do departamento médico, da fisiologia, da fisioterapia. Nós conseguimos deixar o Rodrigo em condições de jogo, e isso é muito importante para todos nós. No que diz respeito a priorizar competições, não, André, é exatamente a linha que eu falei na outra resposta. Nós vamos tentar, nós temos um grupo de jogadores consistente, o Thiago está conseguindo rodar esse grupo, e nós vamos para todas as competições com aquilo que nós tivermos de melhor no momento. Oi, Alexandre, boa noite. Eu queria te pedir, na verdade, para contar um pouco mais sobre a volta do Rodrigo Dourado. Como é que foi o ambiente no vestiário, com ele tendo atuado por alguns minutos, esse retorno depois de tanto tempo? Como é que tu, que é um cara que viu o Inter há bastante tempo, viu esse vestiário depois da volta do Dourado? O que eu disse, Eduardo, isso foi muito importante para todos nós, né? O Rodrigo representa muito, é um jogador formado nas categorias de base do Internacional, chegou ao clube com 12, 13 anos de idade, então está aqui conosco há muitos anos e representa muito para todos nós. Então tem realmente um ambiente muito bom hoje ali dentro, em função do retorno dele ao campo de jogo, que era tudo que nós, dirigentes, a comissão técnica e a torcida queríamos. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. O Inter não marcava 5 gols no mesmo jogo desde 2015, numa vitória de 6-0 sobre o Vasco. Qual o significado de uma vitória fora de casa, marcando 5 gols? O Inter segue na briga com o Atlético Mineiro, segue na briga com o Flamengo. O tamanho dessa vitória que vocês conquistaram aí em Recife. E uma pergunta sobre o Yuri Alberto, que fez o primeiro gol dele hoje com a camisa do Inter. O Yuri vai para a seleção sub-20 daqui a uns dias. O Inter, de um certo modo, tentou a desconvocação desse jogador? Muito obrigado. Bom, o tamanho da vitória, realmente, uma vitória de 5 fora de casa, né? Aqui que sempre é muito difícil jogar aqui na ilha, então realmente ela tem uma simbologia muito grande para nós, porque acho que traduziu um jogo muito, muito sólido que nós fizemos, um jogo que para mim, nós controlamos os 90 minutos, né? Nós tivemos, o Sport acabou tendo poucas chances de gol, acabou fazendo praticamente todas que ele teve a oportunidade, então foi um jogo que o Internacional propôs o tempo inteiro, e eu gostei muito da forma como o Inter atuou.
No que diz respeito ao Yuri, ele deve se apresentar na seleção brasileira e para ele próprio também é importante. Vamos ver o que pode acontecer nos próximos dias, mas em princípio ele vai se apresentar lá. Alexandre, boa noite, tudo bem? Ainda no gancho da pergunta do Bruno, a importância da vitória de hoje, uma consistente no Nordeste, a gente sabe que é difícil jogar em Recife, e uma vitória que deixou o Internacional por alguns minutos, pelo menos, na liderança do Campeonato Brasileiro. Se não fosse o gol de empate do Atlético Mineiro, o Inter dormiria nessa rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso é uma prova, Alexandre, que o Inter tem sim grupo para brigar pelo título, ao contrário do que às vezes fala o técnico Eduardo Cudê. É uma prova que o Inter tem sim grupo suficiente para brigar nessa competição? Eu compreendo eventuais reclamações do Cudê, ele quer sempre tentar ter o máximo à disposição, mas eu acho que nós temos um grupo, como eu já disse, em várias oportunidades. O Rodrigo Caetano também já se manifestou em outras tantas. Nós temos hoje um grupo do tamanho de um clube como o Internacional que está disputando a ponta da tabela. E enquanto nós conseguirmos estar nesse patamar, eu acho que nós vamos estar entregando ao nosso torcedor aquilo que ele deseja. Sempre falei, o Rodrigo também sempre falou, que o clube do tamanho internacional sempre tem as portas abertas para oportunidades, mas eu também falei que hoje prepondera o aspecto financeiro, uma dificuldade muito grande que nós temos, e nós temos algumas metas para concluirmos o nosso mandato, que vocês todos sabem, vai até o dia 31 de dezembro, e nós temos diversas obrigações, principalmente com esse grupo de jogadores, para atender até lá. Boa noite, Alexandre. Parabéns pela vitória de hoje. Difícil, como você já mencionou aqui na coletiva, vencer e jogar até mesmo no Recife, na ilha. A minha pergunta é nessa mesma linha do Tiger, tá? Queria ver contigo o seguinte: se o Internacional, a gente sabe todas as dificuldades financeiras que vem passando, se ainda o Inter busca alguma coisa, porque tem uma janela que está se abrindo. Então, se o Inter ainda está no mercado analisando negócios por aí, e uma segunda que me permita. Como é que está a situação do Cezinha? Bom, vamos lá. A primeira pergunta, eu vou praticamente reiterar o que eu falei na pergunta do Tiger, né, no Internacional. É um clube que está sempre aberto para eventuais oportunidades, mas a nossa questão financeira nos traz um empecilho muito grande hoje para cometermos, vamos botar assim, entre aspas, algum tipo de aventura no mercado. Então, a tendência é que o grupo até o final do ano seja esse, nós conseguimos manter esse grupo, é algo também muito importante, que é o grupo que nos trouxe até aqui. E a questão do Cezinha é uma questão que já foi respondida pelo Rodrigo. O Cezinha é um jogador que tem contrato aí terminando com o Internacional e a probabilidade é que ele não fique no clube. Perdão. Boa noite, Alexandre. Parabéns pela vitória. Insistindo um pouquinho nessa pergunta do Cezinha, porque foi um tema que gerou muita polêmica nas redes sociais. O que de fato acontece para que o Inter entenda que ele não vai permanecer no clube? É um desejo do jogador, um problema com o empresário? O que de fato acontece para esse jogador não permanecer no Beira-Rio? Boa noite, Lucas. Na verdade, foi uma avaliação interna que se fez, né? O Cezinha esteve conosco durante algum tempo no grupo de cima e acabou talvez não preenchendo algumas expectativas que foram criadas em cima dele. Uma decisão de campo de jogo, uma decisão da comissão técnica e do departamento de futebol. Não tem nenhuma polêmica em cima disso, não tem nada demais em relação ao empresário. É uma decisão que foi tomada no ambiente do clube, até porque pressupõe alguns investimentos e nós estamos priorizando outras situações dentro do ambiente do nosso vestiário e do nosso grupo de jogadores.